chorando, pranteando, simplesmente por verem Jesus carregando uma cruz em direção ao Gólgota. Só que neste ponto, Jesus ele cai sobre o chão, a ponto de ele observar uma multidão e mulheres pranteando e lamentando. Portanto, Jesus ele conhece o coração e o que se passava dentro do coração delas. Se nós buscarmos entender praticamente as lágrimas que rolavam sobre os seus rostos, eram lágrimas de dor, eram lágrimas de pena de Jesus. Só que agora Jesus ele vai trazer um alerta para aquela multidão e para aquelas mulheres. O alerta de Cristo é: não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por vossos filhos. Jesus ele está falando isto porque Jesus ele conhece o futuro. Jesus ele sabia o que havia de vir. Jesus ele sabia o que havia de acontecer. Jesus ele está falando de algo que havia de vir ainda naquele tempo, há praticamente 70 anos depois de Cristo. Jesus ele está falando de um futuro aonde o Império Romano começa a pegar os judeus e começam a maltratá-los, começam a persegui-los, começam a segui-los e começam a matá-los. Jesus ele já estava alertando estas mulheres, porque nós vamos ver que Jesus ele simplesmente vai dizer: não chorem por mim. Elas estão com pena de Cristo, mas não estão cuidando da sua própria vida, não estão cuidando do seu corpo, não estão cuidando da sua casa. Praticamente Jesus está olhando para elas e está dizendo: vós não precisam chorar por mim. O que eu quero é que vocês chorem por vocês mesmas, pelos seus filhos e pelas suas casas. O que eu quero é que vocês clamem, que vocês chorem, que vocês busquem por vocês mesmas, porque haverá dias, e esses dias serão dias de dores, dias de sofrimento, porque haverá dias que vós mesmas dirão: bem-aventuradas são as que não amamentam, bem-aventuradas são as que não geram frutos, as que não tiveram filhos, bem-aventurados são essas. Há dias que vocês dirão: montes caiam sobre nós e aos outeiros cubram-nos. Simplesmente, se nós olharmos para o tempo aonde estamos vivendo, o tempo de 2026, Jesus ele já tinha alertado os seus 12 apóstolos. Quando os seus 12 apóstolos, em Mateus 24, vão até ele com uma simples pergunta a respeito dos fins das últimas coisas, a respeito da volta do Messias. Vão perguntar para Jesus: e quando isso há de acontecer? E quais são os sinais que há
desse amor, eu acabo esquecendo do meu Criador. Eu acabo esquecendo de que um dia olhou para mim quando a minha família me rejeitou, quando meus amigos me abandonaram, quando alguém olhou para mim e disse que não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu acabo esquecendo de tudo isso, de que um dia Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, me arrancou do mundo de perdição e me trouxe para sentar com príncipes, e me trouxe para sentar com reis. Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele olhou para você quando você estava perdido, Ele olhou para você quando estava sendo rejeitado, Ele olhou para você quando estava sendo excluído, Ele olhou para você, meu irmão. Pode uma mãe se esquecer do filho que gerou, pode uma mãe esquecer do bebê que saiu do seu ventre, mas todavia Deus ele não esquece de você, Deus ele não esquece de você, Deus ele não abandona você, Deus ele não rejeita, Deus ele não deixa de lado, Deus ele não te abandona. Eu vou começar. Só que agora vem Jesus falando a respeito dos fim dos tempos em Mateus 24, dizendo o que havia de vir e o que havia de acontecer. Jesus ele está dizendo simplesmente, quando vir sinais de guerra, pneus de guerra, a falta de amor, a falta de comida, a falta de alimento, a falta de saúde, doenças, pestes, terremotos, furacões, a escapeto, meu filho, mas ainda não é o fim. Se nós começarmos a olhar e a seguir, nós vamos ver que Jesus, em Mateus 25, uma parábola que você conhece, Jesus ele vai se tratar a respeito